Olá, abençoados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. E esse é o tema: por que só Jesus cumpriu a lei? Você sabe? Você sabe por que só Cristo que cumpriu a lei? Eu vejo muitas pessoas, muitos irmãos, né, no esforço, na dedicação de tentar cumprir a lei, né? A lei de Moisés, a lei que Deus ordenou para os judeus. Ontem eu falei um pouco sobre isso, sobre esse tema, sobre essas questões. Moisés morreu e a igreja ressuscitou Moisés novamente, ou seja, resgatou a lei. Jesus rasgou o véu do alto a baixo, cumprindo a lei. Aí vem a tradição religiosa e costura o véu novamente, ressuscitando a lei, ressuscitando Moisés. Você sabe por que só Jesus conseguiu cumprir a lei? Porque o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. E lá no Velho Testamento, na lei, na Antiga Aliança, Deus tinha dado as ordens, né, através de Moisés. E ele disse: não matarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, não adulterarás, etc. Quer dizer, todo um conjunto de regras. E aquelas regras era por quê? Porque as pessoas não conseguiam amar a ponto de não fazer estas coisas. A ausência do amor leva as pessoas a matar, a roubar, a dar falso testemunho, a adulterar, a mentir, a enganar. Então, como as pessoas não tinham esse amor de Deus, esse amor ágape em seu coração, na sua mente, então as pessoas naturalmente tinham que ter uma regra, uma lei que trouxesse punição para aqueles que não, ou para aqueles que cometessem tais atos. Mas o próprio Jesus de Nazaré, ele veio dizendo que o cumprimento dessa lei era de fato o amor. E ele enfatizou isso dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama, cumpriu a lei. Então o cumprimento da lei é o amor. Como eles não conseguiam amar a ponto de não adulterar, a ponto de não matar, a ponto de não cobiçar, a ponto de não cometer coisas ilícitas, aí por isso a lei os punia. Quando nós recebemos a palavra da graça de Deus, nós passamos... Obrigado a vocês aí nos comentários, deixa o like de vocês, gratidão sempre pela parceria, tá bom? Quando nós recebemos o entendimento da graça de Deus, nós não recebemos uma lei que vem nos punir, que vem nos direcionar. Na verdade, nós entendemos o conceito do cumprimento da lei, que é o amor. O apóstolo Paulo, ele falou em Gálatas capítulo 5, versículo 14, Paulo disse assim: pois toda a lei, não é alguma coisa dela, pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É por isso que só Cristo cumpriu a lei, porque ninguém poderia cumprir a lei. Porque ninguém ama o seu próximo como a si mesmo. Quem é que vai amar o seu próximo como a si mesmo? Por mais que nós venhamos amar, por mais que nós venhamos cuidar, mas ninguém consegue amar o seu próximo como a si mesmo. E quando eu digo amar, não estou falando de um jargão da boca para fora. Eu estou falando de uma atitude de entrega. Não sejamos hipócritas. Você consegue amar o próximo como a si mesmo?
Tipo assim, eu quero comprar uma casa para mim. Eu tenho condição, eu vou dar uma casa exatamente igual ao próximo, porque eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu como o melhor alimento, eu vou dar também o melhor alimento, porque eu amo ao próximo como a mim mesmo. Eu quero meu bem-estar, eu quero desfrutar, eu quero ser feliz. Eu vou desejar toda a felicidade para o próximo como eu desejo para mim mesmo. Existem algumas questões que nós conseguimos administrar. Existem algumas questões que nós conseguimos executar. Mas nós não conseguimos na sua totalidade. Então o cumprimento da lei era o amor. Quem ama, cumpriu a lei. E só teve um que conseguiu cumprir a lei por amor. Cristo. Por quê? Profeticamente falando, você vai ver todos os relatos. Isaías declarou sobre o sofrimento de Jesus no seu livro de Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas, dizendo Isaías, nossas dores e enfermidade. Isso é o quê? Isso é prova de quê? A profecia acerca de Jesus. Ele levou sobre si as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, disse Isaías, nós fomos sarados. Isaías já profetizava. Quem é que vai querer? Quem é que ama a ponto de se colocar no outro para ser punido, para ser injustiçado, para ser condenado inocentemente por amar ao próximo? Quem? Só Cristo fez isso. Só Cristo conseguiu fazer isso. Por isso que o cumprimento da lei é o amor, e só quem conseguiu cumprir a lei foi Cristo. Existe um texto, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom presente, gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. Qual era o preço do pecado no Antigo Pacto? A morte. A mulher foi pega em ato de adultério, João 8 foi levado para ser aqui, apedrejada segundo o conceito da lei. Porque o salário do pecado. O salário do pecado era a morte. E aí Jesus se arrisca dizendo, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, observe que quando Cristo vai para a cruz, ele estava levando o pecado daquela mulher. Ele estava levando a fornicação daquela mulher lá de Samaria, de João 4. Ele estava levando a culpa e as maldições e as enfermidades do seu povo. Ele estava levando as transgressões, sabe? E as quebras, de regras que havia dentro do contexto da lei. Um inocente sendo culpado porque escolheu amar o seu próximo. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que no madeiro ele levou, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele levou todas as maldições que havia debaixo da lei, todas as sentenças de condenação. Ele tira do seu povo, ele paga o preço, disse Paulo, fostes comprado por bom preço. Ele paga o preço, ele assume a responsabilidade, ele se coloca no lugar do próximo, do seu irmão. Então, quando Jesus dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus também sabia que ninguém conseguia fazer isso. Ninguém iria conseguir amar o próximo como a ti mesmo. Se você disser para mim hoje, eu cumpri a lei, irmão Elson, porque eu estou na graça. Não, você não cumpriu a lei porque você está na graça. Se você disser, irmão Elson, eu cumpri a lei porque eu amo o próximo como a mim mesmo. Não, você não cumpriu a lei porque você ama o próximo como a si mesmo. Eu não estou vivendo em perfeita paz, em perfeita harmonia com o Criador. Eu não estou em perfeito relacionamento com Deus porque eu cumpri a lei, porque eu amo ao próximo como a mim mesmo. Eu estou vivendo isso porque alguém, de fato, amou o próximo como a si mesmo, que foi Cristo. A ponto de renunciar ao seu trono de glória
Filipenses capítulo 5, versículo 6 em diante, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo, e achado na forma humana, foi para a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome acima de todo nome. Então, só Cristo conseguiu cumprir a lei. Eu acho engraçado quando alguns irmãos religiosos dizem assim, tem que guardar o sábado, que era da lei. Tem que fazer isso, que era da lei. A lei dizia isso, a lei dizia aquilo. Não, você não consegue. Você não consegue fazer isso. Então hoje o que nós temos é o entendimento de que Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei e Ele nos ensinou o porquê Ele cumpriu a lei. O amor. João capítulo 3, versículo 16, é um texto bem conhecido que diz, porque Deus amou o mundo, amou o próximo, amou o seu povo de tal maneira que deu o seu Filho, deu de presente. Em Romanos 5,8 diz que Deus deu prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, disse Paulo, sendo nós ainda pecadores. João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E aí Paulo diz que o cumprimento da lei, pois toda a lei se cumpre em uma só palavra, amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, hoje, por causa deste amor, o mesmo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 14, Paulo disse que o amor de Deus nos constrange. Então, esse amor de Deus traz constrangimento em nossas vidas, traz vergonha, no sentido de não merecermos e entendermos que Ele um dia se entregou. Entregou, claro, pelos judeus que estavam debaixo da lei, mas esse amor nos cobriu, porque não é por nada que eu venha fazer, não é por nenhum tipo de ato, de obra meritória que eu venha alcançar esta graça, mas simplesmente porque Ele nos amou. Então, só Ele conseguiu cumprir a lei, porque a lei só se cumpria através do amor. Como ninguém conseguia amar a este ponto, foi necessário a figura do cordeiro que era sacrificado no antigo pacto, era uma sombra, apontava para o sacrifício perfeito do cordeiro perfeito que iria tirar o pecado do mundo. Ele amou a ponto de dar sua própria vida pelo próximo. Isso é uma prova, não existe uma prova maior de amor do que essa. Mas aí vem a religião e confunde tudo. Não, porque você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Aí vem uma religião e diz assim, não, você não pode doar órgão, você não pode doar sangue. Se nós não conseguimos provar o amor pelo próximo nessas atitudes simples da vida, como é que nós vamos dizer que nós somos cumpridores da lei de Deus porque nós amamos de fato o próximo? Soa como hipocrisia. Então é como disse Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, ou seja, dessa carne que não presta para nada, dessa natureza humana que não se converte, que não é santa, que ela precisa ser domada, doutrinada, mas ela não se convence do erro. Então, há uma consciência de amor de Deus em nós. Não é eu que amo, é Ele que ama através da minha vida. Não é eu que faço, não sou eu que consigo, é Ele que me dá força. Por isso que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que existe essa demanda em nós, essa briga, a luta, a carne contra o espírito contra a carne. O espírito é essa vontade de Deus em nós, é essa inclinação para o amor, né, que Deus colocou em nós, mas existe essa natureza que briga, essa natureza que não quer levar desaforo para casa, essa natureza que não consegue ser domada. E ai de nós, se não fosse essa graça de Deus, essa paciência de Deus, esse amor de Deus, essa paz de Deus que excede todo entendimento humano, que vai nos direcionando em amor.
que vai nos disciplinando, que vai nos orientando, que vai nos ajudando, como disse o apóstolo Paulo, suportar uns aos outros. Olha o que disse Paulo também em Efésios, carta aos Efésios, deixa eu ver se é o capítulo aqui, 5. Carta aos Efésios, capítulo... É o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Então, a referência maior sempre é a de Cristo. A referência, o foco, o exemplo, sempre será Cristo. Porque não é porque eu consigo, não é porque eu sou, não é porque eu faço, é porque Ele fez. Então Paulo vem dizendo isso. Perdoa como Ele perdoou. Ame como Ele amou. E essa consciência vai gerando em nós esse temor de Deus. Mas não vem de mim, vem dele. O mesmo Paulo, ele disse, Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. 2, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí ele vai continuar dando algumas instruções que na lei, quem não fazia era punido. Mas na graça ele vai aconselhar, por causa do amor, ele vai dizer, mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem coisas indecentes, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então observe que aquilo que lá na lei era digno de morte quem não praticava, na graça Paulo traz para uma questão da consciência. Sede, pois, imitadores e imitadores de Deus, e andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a Deus. Então, esse amor de Deus em mim me constrange a andar neste amor e não praticar essas coisas que na lei de Moisés era punição com morte muitas vezes. Não cobiçar, não ser devasso, não ser impuro, não ser avarento, né? Não enganar. Então, isso que na lei era algo tratado com severidade, na graça é algo tratado com a questão de consciência espiritual. Consciência em amor. Por isso que Paulo diz, Colossenses 3,14, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, cumprir a lei, só ele cumpriu. Ele cumpriu e rasgou o escrito de dívida. Colossenses 2,14. Romanos 10,4 diz que ele, na cruz, né, ele deu fim à lei. Pois o fim da lei é Cristo, Romanos 10,4. Pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Olha outro texto aqui. Cadê? Outro texto aqui interessante. É no livro ainda de Romanos. Cadê? Aqui. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, é um texto bem conhecido. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Onde era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. Qual é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? É a lei da consciência. É a lei do amor.
Então essa lei do Espírito de vida em Cristo nos livra de toda a responsabilidade, nos isenta de toda a responsabilidade da lei. Eu falo nos isenta, mas eram os judeus, tá? Que até porque os gentios, não judeus, não receberam essa lei para cumprir. Eram eles. Mas eu estou falando de uma forma geral, em um contexto bíblico, para a gente entender melhor esse conceito. Porque não tem como entender o Evangelho se você não entender as questões pactuais e a aplicação do pacto dentro de cada contexto, né? Então, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 7, no versículo... Romanos 7... Romanos 7, no versículo 25... Não, Romanos 7, 24 e 25 diz assim, ó: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu tenho uma mensagem antiga aí que fala do corpo de morte, eu vou tentar resgatar, é uma mensagem maravilhosa, você entender perfeitamente. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz assim, 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Qual era a lei do pecado? O corpo da morte, a inclinação carnal, as paixões da carne. Mas com entendimento ele servia a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? O amor. A lei de Deus é o amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Um jovem lá na lei chegou para o Senhor: bom Jesus, o que é de fazer para ser salvo? Ele disse assim: você não conhece a lei? Porque Jesus estava no cumprimento da lei. E o jovem: eu conheço, desde pequeno eu conheço, tal e tal. Aí o Senhor disse: olha, primeiro você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo. Em outras passagens, ele confrontando, né, aquele povo que tinha aquela mente legalista, ele disse: vende tudo que você tem, uma prova de amor. Dê aos pobres, quer cumprir a lei. Porque ele se despiu da sua glória e se deu. Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer de sua graça, disse o apóstolo Paulo. Então essa foi a prova única de que, de fato, o cumprimento da lei é o amor. E só ele cumpriu, tá? Só ele cumpriu. E nós estamos neste amor dele. Nós não estamos na lei porque ele já fez, ele já cumpriu, já realizou, já consumou uma obra para todo o sempre. Tá bom, meus amados? Ficamos por aqui. Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. Se te edificou, deixa aí o teu like, compartilha e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento. Em algumas mensagens tem alguns irmãos pedindo meu contato. Eu tenho deixado aí, mas enfim, sempre que possível estarei aqui relembrando para os irmãos. Meu contato é 719-8754-3476, tá bom? Geralmente eu não atendo ligação, mas deixo um áudio, deixo um texto, que assim que possível eu dou um retorno para vocês. Até a próxima. Graça e paz. Fui.